A lei da atração, mas explicada de um jeito que você vai entender de verdade. Tá bom, para tudo e presta atenção, porque o que eu vou te contar aqui pode parecer loucura no começo, mas calma que vai fazer sentido. Bob Proctor estudou isso por 55 anos. 55 anos, mano. Isso é mais tempo do que a maioria dos seus professores existem no planeta. Primeiro, o que diabos é a lei da atração? Você já deve ter ouvido falar do filme O Segredo, né? Aquele negócio de pensa positivo e tudo acontece. 500 milhão de pessoas foram impactadas por esse filme. Mas o problema é que a maioria das pessoas entendeu pela metade e ficou só pensando positivo enquanto ficava deitado no sofá esperando a vida melhorar. Não é bem assim. A lei da atração existe há muito mais tempo do que esse filme. Andrew Carnegie já falava sobre isso em 1908. Mas tem uma coisa que quase ninguém explica direito. A lei da atração sozinha não é a lei principal. A lei principal mesmo é a lei da vibração. A atração vem depois, e eu vou te explicar isso agora. Tudo vibra, literalmente tudo. Olha a sua mão agora. Parece sólida, né? Parece que não está se movendo. Mas em nível molecular, aquela mão está trocando milhões de células por segundo. Você literalmente não é a mesma pessoa de alguns anos atrás. Seu corpo se renovou completamente. A cadeira que você está sentado vibra. O ar vibra. Você vibra. A física quântica confirma isso. Einstein disse textualmente: tudo é energia, e isso é tudo que existe. Não foi um coach de Instagram que inventou isso. Foi o cara mais inteligente do século XX. Então, se tudo é energia vibrando em diferentes frequências, isso inclui você, inclui seus pensamentos e inclui os resultados que aparecem na sua vida. Tá, mas o que isso tem a ver com minha vida? Tem tudo, porque você funciona igual a um rádio. Se o rádio está sintonizado na frequência errada, não adianta nada, só vai receber estática. Agora, quando você sintoniza na frequência certa, a música aparece. A música não sumiu, ela estava lá o tempo todo. Você é que não estava na frequência dela. O seu sonho, aquela coisa que você realmente quer, mas fica achando impossível, ele já existe. Não do jeito físico ainda, mas a ideia, a possibilidade já está no universo. O iPhone não foi inventado do nada. Os componentes, a tecnologia, tudo já existia. Steve Jobs só foi atrás da frequência onde aquilo estava e trouxe para o mundo físico. Os 3 tipos de objetivo e por que a maioria das pessoas fica patinando. Vamos ser honestos aqui. A maioria das pessoas tem objetivos que são praticamente piada. Não porque a pessoa é burra, mas porque ninguém ensinou ela a ter objetivos de verdade. O objetivo tipo A é aquele que você já sabe fazer. Quero comprar um tênis novo. Beleza, mas você já comprou tênis antes. Isso não é um objetivo, é uma tarefa. Não tem crescimento nenhum aí. O objetivo tipo B é aquele que você acha que consegue fazer se tudo der certo. Se eu economizar, se meu chefe me dá aumento, se acontecer isso e aquilo. Olha quanta condição. Não tem inspiração nisso. É um quebra-cabeça de condições e gambiarras. Agora o objetivo tipo C é diferente. É aquele negócio que você quer de verdade, que faz seu coração acelerar quando você pensa, mas que você não faz a menor ideia de como vai conseguir. E sabe o que é engraçado? Esse é exatamente o tipo certo de objetivo. Os irmãos Wright não tinham manual de como fazer avião voar. Roger Bannister não sabia como correr 1 milha em menos de 4 minutos. Todo mundo dizia que era impossível, que o corpo humano não aguentava. Ele foi lá e fez. E sabe o que aconteceu depois? Em poucos meses, várias outras pessoas também conseguiram. Porque quando você prova que algo é possível, quebra a barreira mental de todo mundo. O objetivo não é para você conseguir a coisa. Conseguir a coisa é consequência. O objetivo é para você crescer. É para você virar uma versão diferente de você mesmo. A sua mente tem 2 partes, e você provavelmente só usa uma. O Dr. Thurman Fleet, lá em 1934, fez um negócio genial. Ele queria entender a mente,
mas ninguém conseguia explicar porque ninguém nunca viu a mente. Aí ele falou: vou desenhar uma foto da mente para eliminar a confusão. Imagina um círculo com uma linha no meio. A parte de cima é a mente consciente. A parte de baixo é a mente subconsciente. E lá embaixo de tudo tem o corpo. A mente consciente é a parte que você conhece. É onde você lê esse texto agora. Onde você pensa, analisa, decide. É aqui que fica o que chamamos de intelecto. E aqui você tem um poder enorme. Você pode aceitar ou rejeitar qualquer ideia. Alguém te fala uma coisa horrível, você pode escolher não acreditar. Você vê uma notícia ruim, você pode escolher não deixar ela te afetar. Viktor Frankl ficou anos num campo de concentração nazista e disse que ninguém, por mais que tentasse, conseguia forçar ele a pensar em algo que ele não queria pensar. Isso é poder da mente consciente. Mas a mente subconsciente é completamente diferente. Ela não consegue rejeitar nada. Tudo que chega até ela, ela aceita como verdade. E o mais louco, ela não consegue diferenciar o que é real do que é imaginado. Se você se imagina vividamente passando num vestibular, sentindo a emoção disso, vivendo aquilo na sua cabeça, seu subconsciente entende que aquilo é real. E começa a trabalhar para isso se tornar realidade física. É por isso que visualização funciona. Não é papo de autoajuda vazia. É como o cérebro humano literalmente funciona. O paradigma, aquele programa rodando no background que você não sabia que existia. Sabe quando você fica achando que vai mudar alguma coisa na sua vida, jura que vai e 2 semanas depois está igual? Você não é fraco. Você não tem falta de força de vontade. O problema tem um nome: paradigma. O paradigma é um conjunto de programas instalados na sua mente subconsciente. Foi colocado lá desde que você era criança. Pela sua família, pela escola, pela televisão, pelas pessoas ao redor. Esses programas controlam seu comportamento automático. São eles que fazem você agir no piloto automático. A parte chata é que você pode saber conscientemente que precisa mudar, mas se o paradigma não mudar, o comportamento volta para o padrão antigo. É por isso que dieta não funciona na maioria das vezes. É por isso que as pessoas ganham na loteria e ficam pobres de novo em poucos anos. O dinheiro mudou, mas o paradigma não. Aí o comportamento traz tudo de volta para o que era antes. Como você muda o paradigma? Com repetição e emoção. Você precisa colocar a nova ideia na sua mente subconsciente repetidas vezes com sentimento até ela se tornar a nova crença. É exatamente como o músico aprende a tocar. Pratica tanto que vira automático. Sentimento é informação, não frescura. Quando você está se sentindo mal, ansioso, com raiva, com medo, isso não é frescura sua, isso é informação. Seu sentimento é a consciência da vibração que você está em naquele momento. E aqui vem a parte boa. Você pode mudar isso, assim, na hora. Se você está numa vibração ruim e muda conscientemente os pensamentos na sua cabeça, a vibração muda. E quando a vibração muda, o que você atrai muda junto. Não é mágica, é que sua frequência determina com o que você se sintoniza no mundo. Pessoa que vive com mentalidade de escassez enxerga problemas em tudo. Pessoa que vive com mentalidade de abundância enxerga oportunidade nos mesmos lugares. O mundo não mudou, a frequência mudou. E o sonho, como você chega lá? Bob Proctor explica assim: você hoje está num ponto X, seu sonho está lá na frente, num ponto que você não sabe como alcançar. Quando você olha para trás, você consegue conectar os pontos e entender como chegou onde está. Mas olhando para frente parece impossível. Só que quando você começa a operar na frequência do sonho, quando você constrói aquela imagem na sua mente, sente emoção por ela, acredita nela de verdade, você começa a atrair as pessoas, as ideias, as circunstâncias certas. Não de uma vez, aos poucos, um passo de cada vez. E quando você olhar para trás lá na frente, vai conseguir conectar os pontos. O trabalho não some, a ação não some, mas a ação certa aparece quando você está na frequência certa.
Resumindo sem resumir, você foi construído com ferramentas mentais incríveis, imaginação, intuição, percepção, e ninguém te ensinou a usar direito. A escola te treinou para reagir ao mundo externo, mas os maiores avanços da humanidade vieram de pessoas que construíram primeiro no mundo interno, no invisível, e depois trouxeram para o mundo físico. Seu sonho existe, a frequência dele existe. Você tem os instrumentos para se sintonizar nela. O que falta é entender como usar esses instrumentos. E aí, como Einstein disse, você não tem como não conseguir.